pessoal. Bom dia para todos vocês. Deixa eu colocar todos vocês na tela para a gente dar uma boa olhada em cada um. Aí, vamos olhar cada um deles agora por alguns segundos. Olha, a Neura com o cabelo solto. Bom dia, Neura. A Jo, tá diferente, Jo. Bom dia. A Helena tá lá em meditação. Bom dia, Helena. A Kátia tá na escuridão. Kátia, não consigo te ver. Ivone, para variar, tá na escuridão. Eu achei que hoje eu tiraria a Ivone da escuridão, mas pelo jeito não chegou a luz elétrica lá ainda. Simone, bom dia. Que linda tua imagem, Simone. Gessiana. Oi, Gessiana, bom dia. Não lembro de ter visto aqui outro dia. Teu primeiro dia hoje? Não? Ah, tá bom. Fátima, bom dia, dona Fátima. Dá um sorriso. Essa coisa de alemão não sorrir parece eu. Ah, sorri. A Neuza, tá distante lá, Neuza. Bom dia, dá um oi aí, Neuza. Oi. Maria Solange tá com o esposo, é isso? Olha, bom dia. Parabéns pro esposo. Parabéns mesmo. Oi, Luana, saudade de te dar um abraço. Quanto tempo não te vejo? Hold, eu tô vendo só a toalha, Hold. Cadê você, Hold? Bota a carinha aí, Hold. Você tá com a câmera virada, eu acho, Hold. Hold Schaefer. Ou tá deitado na cama e tá mostrando só o lençol, não sei, mas bota o rosto aí. Ó, cadê a Hold? Não, entrou agora. A Hold tá sem, não incluiu o áudio. Ela não tá te escutando. A sala não tá escutando, então tira da sala, porque daí não adianta a pessoa estar aí se ela não escuta. Que aí ela tem que entrar de novo e tem que se organizar. Iraci, bom dia. Áurea, bom dia, Áurea. A Áurea mandou uma mensagem incrível ontem, Áurea. Eu amei tua mensagem. Fani, bom dia, madrugadora. Letícia, bom dia. Sorri, Letícia. Ó, o Galaxy M30 lá de blusa vermelha que tá mexendo do lado. Não aparece teu nome. É você mesmo que tá encheu o mate aí agora. Bom dia. Manda um mate pra cá. Manda um mate pra cá e diz qual é teu nome, que a gente não consegue ver teu nome. Tá aparecendo só o teu telefone. Neila tá na escuridão também, Neila. Bom dia, isso aí, hashtag. Tá tudo certo, Neila, não tem problema, tá tudo certo. Karine, acordou! Karine, tu não faz ideia de quanto me surpreendeu tu me dizer que tu é filha daquela querida pessoa. Nossa, eu nunca imaginava, que coincidência, e ainda tu entrou de segunda-feira. A Gláucia acordou, Gláucia? Ô, bom dia! Olha, milagre. Vera Ribeiro, bom dia. Daiane, bom dia. Ó, a Daiane tá aí. Daiane, adorei teu vídeo, tá? Ficou bem legal. Não te preocupa que veio em partes, não tem problema. Nice, tua imagem tá linda, Nice. Bom dia. Maria Solange. Tem alguém contigo aí do teu lado, Maria Solange, não tem? Marido. Ah, tá, nós já falamos. Aqui muda as câmeras de lugar. Loreci está na escuridão, não vejo nada. Loreci vai para um local que ligue a luz, nem que seja o banheiro. Bora trabalhar, bom dia. Todos vocês, ao entrar nessa sala, vocês tiveram que clicar no botão onde vocês diziam que sabiam, né? Estavam cientes que estava sendo gravado. Então, o Carlos Alamena, a Ali, que eu estou vendo ali agora, que eu não dei oi, e a Rode continua lá com o sofazão. Todos vocês, naquele momento que clicaram em gravação, naquele momento vocês estão nos autorizando a gravar todas as imagens e não só gravar, como divulgar em todas as redes sociais. Para participar aqui, Kátia Almeida, bom dia, primeira vez que eu te vejo, não te vi antes. Para participar aqui, você está aceitando, né, que essas imagens sejam divulgadas, ok? Todo mundo ok? Dá um okzão aí. Aline, print na tela aí. Vamos dar um oi, dar um bom dia, mexe esses braços aí, vamos aliviar. Isso, mexe. A Loreci tá na casa, um paredão laranja lá. Gostei dessa parede aí, Loreci. Bom, o segundo aviso para vocês é o seguinte. Eu quero que vocês passem o dedo na tela do celular para o lado. E vocês vão descobrir que existem duas formas de ver o que está acontecendo aqui. Uma é a que vocês estão vendo agora, que aparece só quem está falando. E se você passa a tela para o lado, aparece todo mundo junto aí, tá? Então,
vocês fiquem naquela primeira imagem lá, onde está só quem está falando, mas se em algum momento vocês quiserem olhar para o grupo, quiserem ver mais que uma câmera, por exemplo, aí o que a gente faz? A gente passa o dedinho para o lado da tela e está tudo certo. O trabalho do dia de hoje é sobre filhos, e mais do que filhos, nós tomamos uma decisão no início, que hoje nós sentimos o peso dela, né? Que é trabalhar também com a questão dos vícios. Eu não sei aonde que o grupo está maior, se está na tela da TV ou se está do lado de fora da casa aqui, mas hoje o trabalho vai ser grandioso. A gente trabalha também na parte espiritual, e como esse trabalho todo é divulgado nas redes sociais, e nas redes sociais ninguém consegue dominar nada, a gente tomou a decisão de fazer da seguinte maneira: toda a parte espiritual a gente deixa para trabalhar quando encerra aqui com vocês. Então, quando chega às 7 horas, a gente encerra com vocês, e aí a gente trabalha só nós aqui a parte espiritual. Tá? Vou fazer uma pergunta. Quantos de vocês estão com o coração acelerado e apertado aí? Já vamos ver quem é. Fanny, a Anne, a Daiane. Eu tô com o meu cardíaco, com o meu chácara cardíaco, que parece que vai pular. Quantos de vocês tomaram um bom vinho na noite passada, uma cerveja? Quem é que consumiu bebida de álcool na noite passada aí? Levanta a mão aí. Olha lá. Não, esse daí é okay. Os mais jovens. Os mais jovens. Ok. Alguém fuma aí? Levanta a mão, faz favor. Ninguém. Lá, mais ou menos. Bem. Alguma alteração no consumo do cigarro de ontem para hoje? Não? Ok. Beleza. Vamos lá? Vamos lá? Oh, não, para aí. Aline, por favor, coloca na tela a Ivone. E fez-se a luz lá para Ivone. Ivone, bom dia, tu tá me ouvindo? Mexe com a cabeça, porque parece que tu tá uma estátua aí. Ivone, tu não me ouve? Ela não ouve mesmo. Eu não incluí o áudio. Eu até agora não acreditava nisso. Ela não consegue incluir o áudio, ela tá sem Cara, áudio. essa mulher merece um prêmio, porque ela não ouve e ela tá, acho que é o 4º dia que ela tá assistindo sem ouvir. Uhum. Não acredito. Bom, a energia não tem voz, né? Ela deve receber os trabalhos aqui que são feitos aqui, as observações são feitas pelo campo da energia. Bom, Paty, vamos lá. Faça a introdução aí sobre filhos, né? A gente cria achando que é um anjo e vira um capeta. Mais ou menos, né? Os filhos são o tendão de Aquiles de todos os pais. E aqui a gente tira qualquer intenção, qualquer julgamento de bom e mal. E eu vou começar com uma frase que toda vez que eu leio, ela me toca muito, de um trecho de um livro, A Simetria Oculta do Amor, de Bert Hellinger, que ele diz: tornar-se pai e ser um pai não tem nada a ver com bondade ou maldade. Ser pai e mãe é um processo além do bem e do mal. Conceber um filho é prestar um serviço à vida e não depende de juízos morais para ser um ato digno de reverência. Então, a todos os pais e mães, ou aqueles que desejam se tornar pais e mães, a vida na Terra permanece através desse ato heróico de vocês. Então, a humanidade agradece, com todas as dificuldades que possam vir com a maternidade, com a paternidade, com as relações que daí surgem. Muito obrigada, em nome de toda a humanidade. Então, vamos lá. Desde o início a gente fala sobre as 3 leis do amor,
pertencimento. Ontem a gente viu muito forte o quanto a necessidade de pertencer ao seio familiar, aos vínculos familiares, faz com que a gente muitas vezes adoeça e sacrifique a nossa própria vida por esse amor cego que nos vincula. Na relação pais e filhos, fica muito claro a lei do dar e tomar. Só que totalmente diferente do que eu falei sobre essa lei no casal, que precisa de um equilíbrio, que precisa de uma troca, na relação pais e filhos, essa troca ela não consegue acontecer e ela não precisa acontecer. Na relação pais e filhos, os pais apenas doam e os filhos tomam. Aquilo que a gente já falou quando analisou a relação de vocês com a ótica, né, olhando para os pais de vocês. Agora esse processo se inverte. Então, aquilo que eu tomei dos meus pais, eu dou para os meus filhos. E é aqui que começa o primeiro conflito na relação pais com filhos. Como assim, Patrícia? Se eu, no processo, no fluxo da minha vida, julgo qualquer coisa que está atrás de mim, me arrogo ser melhor do que os meus pais, por quaisquer razões. A Irani está conosco hoje. Irani de Brusque, ela mandou uma mensagem. Você tem a mensagem dela aí, Aline? Mas, em síntese, ela dizia que o filho dela é grosseiro, agressivo com ela. Pegar carona nessa tua fala, e aí você já pode entender quando o filho é grosseiro com você. Sim, eu tenho aqui. Ou quando você exige mais do filho do que ele também pode dar. Então, como eu estava falando, a vida vem de muito longe, ela tem um único fluxo. É do passado para o futuro, é dos ancestrais para os descendentes. Quando em algum momento aqui eu me arrogo e digo para o meu pai e para minha mãe que eles não foram bons o suficientes, eu saio do meu lugar de filha. Porque eu me entendo melhor com ele, me julgo melhor do que os meus pais e digo, eu vou fazer tudo diferente. Vou fazer tudo diferente, eu não recebi carinho da minha mãe, eu vou dar carinho, mas por mais que eu me esforce, o meu filho não consegue receber, porque existe um movimento, um rompimento nesse fluxo da vida. Então, para todos vocês que têm conflito com os filhos, seja ele qual for, observem se vocês não estão exigindo dos filhos de vocês aquilo que faltou na relação com pai e mãe. Repete. Observem se vocês não estão exigindo dos filhos de vocês aquilo que faltou na relação com o pai e com a mamãe de vocês. E isso vale, embora ela não está nos ouvindo, mas eu vou deixar registrado porque eu espero que ela assista a gravação quando a gente for liberar. A Dona Ivone. A Dona Ivone mandou uma mensagem que eu nem vou pedir para a Aline ler hoje, mas a gente vai ler ela amanhã, quando a gente falar em prosperidade. E, mais uma vez, pela terceira vez essa semana, eu digo para vocês, trabalho, profissão, prosperidade é um termômetro muito sensível do quanto a tua alma está emaranhada nas dores familiares ou liberta e em equilíbrio com o teu sistema. Exatamente. Então, assim, pais são doadores universais nessa relação e os filhos os recebedores universais. Quando começam a ocorrer esses conflitos familiares? Quando os filhos se recusam a aceitar o pai e a mãe como são, e eles se sentem no direito de dizer ou julgar se o pai ou a mãe é bom ou mal.
exigir que o pai dê algo de diferente. Então começa o primeiro conflito, porque neste conflito entra em desequilíbrio a lei do dar e tomar nas relações pais e filhos. E agora eu chamo a atenção da Jo e da Vanir, que relataram que os filhos têm depressão. Vários, né? Vocês perceberam o olhar da Patrícia? Não, a câmera que está na... Vou cancelar aqui e vou trazer a Paty de volta. Paty, traduz o teu olhar em palavras quando eu falei Jo e Vanir, cujo filho tem depressão. Gasta uns minutinhos e explica melhor isso. Vamos lá. O problema nunca é os filhos. Olha a frase. Isso é muito sério, gente. Porque o foco da Jo, da Vanir, eu não sei, não conversei com a Vanir. Vanir tá aí, Aline? Tá, veja aí, Aline, se tá aí a Vanir. Vamos fazer o seguinte, vamos simplificar. Eu sei que a Jo tá. Não. Tá, Jo, abre o microfone da Jo, por favor. Jo. Aqui, Jo. Jo, ergue a mão. Já achei aqui ela. Já botei aqui. Primeiro o microfone da Jo. Ah, Oi, agora... Jo, bom dia. Bom dia. Eu já estou em lágrimas. Oi? Eu já estou em lágrimas. Então, Jo, assim, ó, em um minuto, fala sobre essa depressão do teu filho. Meu filho, eu tive uma relação, fui casada há quase 20 anos, e foi problemática. A gente vivia brigas, muita confusão, e eu acredito que isso atingiu muito meu filho. Ele é... Que isso afetou teu filho, Jo? Seja mais específica. De que forma isso teria afetado teu filho no teu ponto de vista? A maneira que a gente se relacionava, eu e o meu marido, era muito, de forma dele, era muito violenta, e eu aceitava essas brigas, eu aceitava, tentava sempre apaziguar. Eu defendia muito o Bruno dele, porque a gente tinha aquele problema assim, que eu não podia sair de casa, ele era ciumento. Então, para mim sair de casa, eu tinha que levar os filhos. Se eu não levasse, eu ia receber uma ligação de que meu filho estava sendo maltratado, que estava brigando, que estava na rua. De que forma você defendia o Bruno do teu ex-esposo, correto? Primeiro esposo. Correto. Primeiro esposo. Eu para uma frase, uma fala ou um ato, tipo, eu não deixava ele em casa, ou eu dizia para ele, sei lá o quê. Traduz isso para nós. Como você defendia o Bruno do próprio pai? Eu não deixava ele em casa. Quando ele ficava em casa, eles brigavam, ele saía para a rua, ele achava um telefone até de um vizinho, de qualquer pessoa, e me ligava, o pai tá me maltratando, o pai tá me batendo, e eu voltava correndo. Ok, agora voltamos para a Patrícia, então. Então, os filhos, num movimento inconsciente, eles aspiram igualar os pais no sofrimento. Hoje vai ser cheio de hashtag saquei aí, gente. Tem que estar bem atento, senão vocês perdem. Por isso que eu entendo toda a ânsia que todos os pais têm em salvar os filhos do seu destino. Mas o mais importante é quando os pais entendem que quando eles se curam, eles têm a possibilidade de oferecer aos filhos a cura também. Não é uma nem duas vezes que um pai e uma mãe chegam pra gente aqui e eu quero que meu filho se trate, eu quero, e que a gente observa que não vai resolver se o pai ou a mãe não olhar para a sua dor e não fizer o seu processo de cura. E aqui eu queria deixar, já que a Jo trouxe a questão de violência doméstica, de abuso, eu queria deixar muito claro que quando a gente fala em tomar o pai e a mãe, não significa em nenhum momento concordar com os erros ou com as coisas ruins que eles fizeram, com os abusos que eles cometeram. É entender que independente
de coisas, de abusos, de violências, às vezes de ausência física e emocional, os pais vão seguir sendo pais e mães sempre, independente. E aqui, por exemplo, a gente poderia trazer a questão do Carlos, que ele comentou que a mãe dele, por muito tempo, não esteve fisicamente presente porque estava em tratamento num hospital psiquiátrico. E dependendo da forma como se toma essa ausência, você pode colapsar no fracasso ou no sucesso. Quando você olha para a mãe com amor e entende a indisponibilidade dela, você pode tomar tudo o que ela tinha para dar, ainda que fosse muito pouco aos olhos das pessoas e do julgamento crítico que a gente tem de certo e errado, de bom e de mal, mas que as relações elas são muito mais profundas e muito mais densas do que isso. Então, só uma síntese, uma conexão que tu vai falar, né? Mas para já despertar o ouvido de vocês. No caso do Bruno, filho da Jo, e aqui eu vou falar uma coisa bem complicada, porque a gente tem a Aline que é psicóloga. Numa terapia convencional, o que se faz aqui? A gente vai tratar dessa depressão, correto, Aline? Correto. Ok. E isso não vai ser um caminho para uma solução. Isso vai ser um caminho para conviver com essa dor. Percebe a diferença? Porque qual é o único caminho possível para esse Bruno, tá? Para ter a vida, isso simbolizando a vida? É tomar pai e mãe por completo. E tomar por completo implica tomar o homem que muitas vezes foi uma ameaça. E eu sei quanto deve ser difícil. Talvez eu nem saiba, acho que não sei o quanto isso é difícil, porque eu nunca vivi isso. Mas o que eu posso afirmar ontem a Patrícia teve um insight, ela teve um momento de clareza enquanto ela estudava. Tu lembra, Paty, no momento que tu falou que, na verdade, o filho, ele não tem uma questão com o pai. Quem tem essa questão com o pai é essa mãe. Foi a mãe que sofreu a violência, não foi, Jô? Jô? Quem provavelmente sofria agressões e passava por crises de medo e tudo mais em relação a este homem, não era o filho, era a mulher. Ah, mas de vez em quando ele era violento com os filhos também. Ok, mas quem era o foco dessa violência, dessa agressão? Era a mãe. Então veja que o que aconteceu aqui foi que esse filho, por amor, um amor cego, ele toma toda a dor dessa mãe e ele se alia à dor da mãe. Ele não está se aliando à mãe. Põe a imagem da Jo na tela para mim, Aline, faz favor. Ele se aliou à dor da mãe. Ele criou nele uma verdade absoluta que nada mais é do que o ponto de vista da experiência de vida dessa mãe. A gente fala que isso são sentimentos adotados. Eu adoto o sentimento de quem eu amo e transformo esse sentimento no meu sentimento para aumentar o meu vínculo né, com aquela pessoa que eu amo tanto. Um filho, por mais difícil que seja a relação com o pai e com a mãe, e ainda em casos de abuso sexual, ele dificilmente ele odeia esse pai e essa mãe, porque o amor, ele é muito forte, ele é muito mais forte do que a raiva, do que o ódio. Quando o ódio ele começa a aparecer nessas relações conflituosas entre pais e filhos, geralmente é um sentimento adotado do outro pai ou da outra mãe, né?
Então, e aí os filhos começam a se aliar. Às vezes eles se aliam ao pai que está sofrendo, às vezes a mãe. Geralmente o vínculo com a mãe é mais forte. Não é à toa que a gente fica 9 meses dentro da barriga da mãe, a gente se alimenta através da mãe. Tudo isso, obviamente, ele gera um vínculo muito mais profundo, mas não significa que não tenha um vínculo de amor com esse pai, por mais difícil que seja. E aí, eu já posso fazer um gancho, Paulo, para a questão dos vícios. Eu não vou entrar propriamente nessa questão, mas a gente consegue observar nas constelações familiares e com a filosofia sistêmica que o vício, seja ele por droga, álcool, jogo, sexo, qualquer vício, é um desejo de preenchimento. Então, eu busco no vício me preencher de um vazio que existe. Pausa. Gente, o que a Patrícia está explicando agora, nesse momento, é como é que eu vou dizer? Me faltou a palavra agora. Mas é a explicação. Lembra quando a gente... É a essência. O resto é tudo confete, é bobagem. Entendeu? Lembra quando a Patrícia, acho que foi na terça-feira, ela fala assim, ó... por que os depressivos, né? Da onde vem a depressão? Por que não é possível tratar a depressão com as pessoas enquanto não tomam pai e mãe? Aí ela fala para vocês assim, porque o depressivo tem uma ausência de pai ou de mãe, ou dos dois, no coração. Quando a gente fala de coração, a gente está falando do ser. Tá? E agora eu vou pedir para te repetir, porque ela acabou de definir para vocês qual é a essência de qualquer vício na vida. O vício é a busca por algo que falta. Vou ousar ainda dar um passo além e dizer que, geralmente, essa busca no vício é a busca pelo pai. Agora deixa eu fazer uma pergunta para a Jo. Estou procurando a Jo aqui, que eu tirei a Jo da tela. Aqui, Aline, se tu me em ajudar... cima da Kátia, do lado da Áurea. Põe a Jo na tela aí de novo, que eu quero ver o rostinho dela. Jo, vou te fazer uma pergunta muito complicada agora, mas eu preciso ser sincero. O teu filho tem algum tipo de vício com droga ou com algo? Tem. Drogas. Ok. Agora tu percebe de onde que vem? Então, se tu lutar com a droga, tem uma coisa que tu precisa saber. E atenção, por favor, muita atenção, Simone, Vera, Odete, Anne, todas vocês, mães, cujos filhos têm problemas com drogas. Muito cuidado em querer tirar a droga da vida do filho de vocês. Explica isso para eles, Patrícia? Não, tu explica essa parte. A droga, nesse momento, ela ocupa um espaço de sustentação para a vida. Num linguajar popular, eu poderia dizer que ela está servindo de muleta para continuar na vida. Porque, pense em uma coisa que vocês já entenderam. Nós somos 50%, ou melhor, nós somos 100% pai e somos 100% mãe. Aqui dentro de mim, então, vamos tratar como 50-50. No momento que eu me aliei à dor, por favor, a mesa aqui, Aline, no momento em que eu me aliei à dor da mamãe e tomei isso como verdade absoluta, ok? Eu simplesmente antagonizei este homem que fazia mal para a mamãe. Para fazer isso, eu preciso colocar esse homem em suspensão dentro de mim. É como eu dizer, você não é bom o bastante, ou você não é o meu pai, ou você não serve para mim. Só que é impossível viver sem essa metade. E como eu busco preencher isso? Como eu faço para ir adiante sem isso? Não é possível sem ter os dois. Aí vem um substituto. E as crianças,
independente da idade, elas têm uma leitura, elas têm uma percepção das dinâmicas que acontecem nos relacionamentos. Que ontem nós estávamos conversando com um menino de 12 anos e ele estava colocando que estava difícil conviver com a mãe. E aí a gente perguntou por quê? E ele veio assim, sim, porque tudo que eu faço de errado, ela enxerga o meu pai. E ela odeia o meu pai, porque o meu pai abandonou ela. Gente, prestem atenção nessa fala, porque essa fala é a essência de tudo que está sendo dito aqui. Um menino de 12 anos. E aí ele não tá mais querendo ficar com a mãe, ele tá muito mais com o pai dele nesse momento. E eu falei, mas tu não acha que a mamãe sente falta de você? Ele, não, eu sei que ela sente. E quando eu tô no telefone, eu digo para ela que eu amo, porque eu sei que isso vai alegrar ela. Ai, mas é pesado, é um saco. Ela quer que eu faça tudo do jeito dela, porque se eu faço alguma coisa do jeito do meu pai, ela já começa a brigar comigo. E eu sou muito parecido com meu pai. Nossa, e agora eu vou dar uma invertida no polo. Eu vou sair disso. Não percam isso que a Patrícia falou, por favor, né? É muito rico, mas para a gente não ir para lá. Para voltar para o Bruno, tá? Para finalizar essa parte com a Jo. Jo, mais uma perguntinha daquelas. Tá? Ela deve estar suspirando agora. Cadê a Jo? Ela não está na minha tela aqui. Jo, por acaso o Bruno, dentro do grupo de amigo deles, ele é o salvador? Ele é aquele que está sempre sacrificando ele e as coisas dele para ajudar os amigos? O Bruno é muito fechado. O Bruno é difícil ter, sinceramente, amigos. O Bruno é aquela pessoa em sala de aula que entra, vai pro canto e fica no canto na dele, não conversa com ninguém, não se relaciona muito com as pessoas. Ele é fechado. Ele não se importa com a opinião. Em algum momento vai se desenvolver como um salvador, porque ele já fez um movimento de salvar alguém, que é salvar a mãe. Então a tendência dessa personalidade é ir para o mundo como um salvador. E voltando àquilo que eu estava falando antes, nessa fase que eu relatei deste menino de 12 anos, é quando começa, se ele não tiver a sorte desse menino é que faz 3 anos que ele faz acompanhamento com um psicólogo, psiquiatra, enfim, então ele tem uma noção. Mas se a pessoa não tem essa condição ou os pais não entendem isso como necessário, é nessa fase que começa um processo depressivo. Porque se ele vai para a mamãe e quando ele demonstra características parecidas com o papai e ele vê que aquilo machuca a mamãe, ele vai começar a matar dentro dele a parte que veio do pai para não machucar a mãe. E quando ele tenta matar essa parte do pai, ele começa a matar parte dele. E aí começam a desenvolver os processos suicidas, o subterfúgio na droga. Nós temos uma pessoa que fez uma queixa da filha ter depressão. Eu vou agradecer a Jo por enquanto e vou pedir para a Aline trazer a Neura para a tela. Neura, eu queria que você em 1 minuto descrevesse aquela sua mensagem do domingo, quando você fala que a sua filha tem depressão. E já dando um spoiler, a gente sabe que você está fazendo terapia conosco e você veio fazer terapia conosco por causa da depressão. Eu queria que tu nos dissesse quando tu olha para tua filha em depressão, quanto tu te reconhece lá? Tá me ouvindo? Perfeitamente. Eu vejo a Bruna como eu me via quando criança. A Bruna começou a ter esse problema ela tinha 14 anos. Quando que ela começou a ter a depressão foi quando ela tomou a minha dor. E eu vejo nela como eu me vi quando eu tomei a dor da minha mãe.
Tem nem graça mais com a Neura, né? Ela já entendeu o jogo. Ela já cantou a pedra, ela tomou minha dor. Vai, pai. Segue. Então ela sabe, isso é rico, que ela sabe que conforme ela for, e Neura, tu tá muito melhor nesses últimos dias, né? Tu notou alguma mudança na Bruna? Notei. Ela tá... Notei e fiquei preocupada também, porque ela tá bastante angustiada, ela não tá em casa, ela tá na casa do namorado. Então ela ontem me mandou uma mensagem: mãe, estou com muita saudade. Ela tá querendo se achegar mais, sabe? E isso me deixa com o coração na mão, porque eu queria estar perto dela. Eu sou muito, muito mãe, muito amor, muito querer estar perto, cuidar. E isso me deixa um pouco angustiada, sabe? Mas ela tá bem. Ela tá, eu falo com ela todos os dias, faço chamada de vídeo, falo todos os dias com ela. Mas ela tá bem. Tem diferença em você? Sim, com certeza, que nem eu disse, o dia que eu sorri na quarta-feira, foi o 7º dia, ela disse: mãe, o que houve contigo? Eu disse: mas por quê? Você tá com um sorriso de orelha a orelha. Então, ela já percebe a minha mudança e ela tá muito feliz com isso, sabe? Hein, Neura, mas tu já pensou que isso para ela pode ser assustador? A mãe que ela tanto ama, a mãe que ela tanto protege, talvez não está mais aí. E aí, dentro dela, sem ela saber que é isso, mas sentimentos confusos nascem, porque talvez o meu lugar no mundo está deixando de existir. Volto no Bruno. Se a mãe do Bruno muda o padrão de comportamento, de pensamento, a frequência, o que acontece com o Bruno? Ele vai precisar se reorganizar e encontrar o lugar dele de uma outra forma. Quem sou eu agora? Porque todo o tempo eu olhava só para cá, só para essa dor. Eu protegia essa dor. A minha função de existência nesse sistema era: eu protejo você. Percebe, Neura? O quanto para ela está sendo um processo difícil? Porque você está fazendo terapia conosco, você está tendo esclarecimento, você está aqui 5 horas da manhã entendendo o que aconteceu. Ela não está. Então ela não sabe o que está acontecendo, mas ela tem um redemoinho de emoções que mexem com tudo. Que idade ela está, Neura? Ela está 17. E o que tem me preocupado, uma coisa, Paulo, é a minha pequena de 9 anos. Que ela também é muito... Ela tomou muito as minhas dores. Esses dias aconteceu um fato que a gente mora de aluguel e tem um senhor que busca limão aqui atrás de casa, né? E esse senhor um dia me falou uma coisa, um negócio, eu comentei com o meu esposo e ela ouviu. E ela disse assim, foi essa semana: mãe, eu não quero mais esse homem aqui. E assim, ó, ela tem, como eu tenho essa dor em cima do ombro esquerdo aqui, ela tem a mesma coisa. Ela tem um caroço, sabe, enorme em cima, assim, uma tensão terrível. E eu acho que ela tá... Eu fico com as minhas dores, né? E aí é onde nós íamos chegar. Para uma relação pai-filho, mãe e filho funcionar, pai e mãe tem que estar no lugar de pai e mãe. E não de amigo. Filho no lugar de filho. Com essa tua fala da tua filha, eu posso linkar com a conversa que nós tivemos ontem, que o filho fala: mas tu pode ir embora de casa, eu não. Foi essa frase. Literalmente, aí, a frase é do menino. Do menino. E o pai disse assim: eu não fui embora de casa, eu não desisti de nós. Eu deixei de lutar pela nossa família quando eu vi que permanecer ia ser muito pior para mim, para você e para tua mãe.
E você já estava querendo ser nossos pais, cuidar. Ai, me deu uma leveza aqui agora, porque pegou no meu campo pessoal. Assim. E aí eu me surpreendi muito com aquela conversa. E esse pai teve várias questões, né, que não vem ao caso agora, mas ele olhar para a relação que ele tinha e identificar que ele e a mãe estavam fazendo o filho se tornar pai pela preocupação. Então, o que acontecia? Aquele esposo ontem, toda vez que nós íamos dormir, ele queria que ou eu ou a mãe fossem dormir com ele, porque ele tinha medo que a gente brigasse quando ele não estivesse perto. E é aí que começam as disfunções da relação pai e filho, quando os filhos se arrogam o poder de salvar a relação de pai e mãe. E isso começa das mais variadas formas. Pai e mãe estão discutindo na sala, a criança está brincando lá na garagem, aí a criança chega, o pai e a mãe param de brigar. Mesmo que seja por um segundo esse movimento, o filho recebe a informação. Opa, se eu estiver permanentemente perto do meu pai e da minha mãe, eles não vão brigar, eles não vão se separar, eles não vão embora. E aí podem surgir outras dinâmicas, que é o filho permanecer com 40, 50 anos, não ter força para a vida, porque ele está preocupado em cuidar da mãe, cuidar do pai, cuidar da relação. E tem alguém que mandou essa questão ontem também. Por que meu filho não deu certo na vida? Aqui, ó, a Márcia, não sei se a Márcia está aí, se tiver aí, Márcia, gostaria até de te ouvir. Ela mandou uma mensagem onde ela diz o seguinte: o meu filho não consegue ter independência. Tá? Mas continua. Se a Márcia tiver... Não encontro a Márcia aqui. Então, isso são as dinâmicas. Outra coisa que acontece muito, e essa mensagem agora vai para as mulheres, que podem querer me bater, Aline, mas é fato. Aline, olha no chat que eu mandei uma mensagem privada para ti. Vocês, mulheres, podem querer me bater, mas é fato que acontece. Vocês já devem ter ouvido falar o termo alienação parental. E eu sou advogada, se vocês não sabem, e eu trabalho muito na vara de família. E eu há um bom tempo venho dizendo que ocorre sim alienação parental quando os pais se separam. E essa alienação parental, muitas vezes, ela é gritante aos olhos de todo mundo. Mas existe uma alienação parental de casais casados. E olha a redundância, mas como ela acontece, e ela acontece de forma muito sutil, as pessoas não se dão conta. Mas nós, mulheres, temos uma tendência a ser muito mais alienante com os nossos filhos em relação aos nossos companheiros, aos pais deles. E quando isso acontece? Quando eu estou com o meu marido e eu nego acesso dos meus filhos ao meu companheiro, ao pai deles. Quando o filho vai e faz qualquer coisa que desagrada, você pode não falar, mas você pensa, é igual ao pai. E você tem um medo latente e intrínseco que você pode nunca expor para ninguém, mas que ele está lá. E o campo de energia e de informação, ele é sempre presente. Você reza toda noite para o seu filho não se parecer com o seu marido. Porque você exclui, você não aceita do teu companheiro tudo que vem com ele. Você quer pinçar o que é bom. E isso começa nas pequenas coisas. A gente já brincou com essa frase essa semana, agora eu vou falar ela literalmente. A mãe da minha filha falava para minha filha, às vezes, quando ela fazia alguma coisa, dizia, mas tu é Barbosa mesmo. Quem não ouviu na família de vocês uma expressão assim? Mas eu escuto, eu tô com 35 anos e eu escuto. Hoje eu consigo ressignificar, mas a criança ela não consegue. Então ela começa a querer muitas vezes morrer, porque o pai... Uma parte dela, dentro dela, começa a deixar de fazer sentido. Isso é dos dois lados, porque também tem aquele momento que tu faz alguma merda, entre aspas, e o teu pai diz assim, mas tinha que ser.
Isso é bem coisa da família da tua mãe. Isso é bem coisa da família da Eu já tua mãe. ouvi. É igual a tuas tias. Eu já ouvi. Ô, Alice! Né? Principalmente dentro da minha família, eu já falei para vocês aqui, as mulheres, elas são muito corretas, elas são, tudo tem que ser do jeito delas. Existe uma característica que a gente hoje já meio que virou piada dentro da família, mas tem que ser tudo do nosso jeito. E quando não é, nós temos uma reviradinha de olho que é diagnosticada hoje, inclusive nas crianças. Eu lembrei da Helena. Dá uma reviradinha de olho. E o meu pai, revirando, sabe, assim, é nas pequenas coisas. Só que quando tu vai para algo um pouco maior, por exemplo, se o pai tem um problema de alcoolismo, ou se a mãe tem algum problema também de alcoolismo, porque as mulheres também têm essa questão. Quando o pai tem um problema de traições recorrentes, os pais começam a querer negar o outro no filho. E quanto mais se faz esse movimento, mais os filhos parecem com o companheiro. Ou uma outra questão que é muito forte nos conflitos de relação pai e filho, ou mãe e filho, que o filho começa a espelhar a relação com o seu pai ou com a sua mãe. E trazer características que você negava no teu pai ou na tua mãe, o filho ou a filha, eles começam a acentuar. Ou ainda, aquilo que você não gosta na sogra, no sogro, o filho vem e te mostra essa característica com muita força. Totalmente inconsciente. Então, com isso, eu quero dizer para vocês que tudo que a gente exclui na característica do pai do filho ou na mãe do filho tem uma tendência a persistir. E ainda que talvez o filho não dê vazão para essa característica, o neto pode apresentar essa característica, porque essas exclusões elas vão passando de geração para geração. Né? Eu quero fazer um comentário. Faça. Ontem alguém me abriu os olhos para algo e eu sei quem foi. Agora eu vou olhar aqui na tela, eu vou recordar o nome. Cadê ela? Bom, daqui a pouco eu lembro. Alguém fez um comentário ontem assim... Daiane. Achei, Daiane. Daiane, tu me fez perceber uma coisa. A Aline fala pouco. Obrigado, Daiane. Foi bem colocado, isso aí ajuda bastante. Então eu quero ouvir um pouco a Aline. Aline, põe tua imagem na tela para nós. Né? É justo, né? Tem que ter mais participação da Aline. Aline, ontem, para fechar essa história desse menino dos 12 anos, a gente teve uma pequena amostra dos danos que isso vai causar na personalidade dele e na vida dele. Uhum. Foi muito evidente qual é a forma com que ele olha para as mulheres. Uhum. E aí, antes de dar o desfecho, eu queria saber o teu olhar como psicóloga para uma relação onde o amor extrapola os limites. Porque, na verdade, se vocês prestarem atenção em tudo que nós falamos aqui, se trata na base de um amor que perdeu a noção do equilíbrio. Um amor que transbordou. Então, eu peguei o amor, vamos supor, se existisse isso que não existe, 50% do meu amor deveria ir para a mãe e 50% para o pai. Eu tirei esse pai, aí eu pego e coloco 100% desse amor na minha mãe. E aí, de repente, esse menino, ele se torna aquele menino que vai dormir com a mãe toda noite. E o menino está com 12 anos e a cama dele nunca é usada. Porque quando ele está na casa da mãe, ele dorme com a mamãe. Como que a psicologia olha para uma situação dessa, Aline? Tá. Na verdade, então, vamos entrar na questão do Freud, né? Do complexo de Édipo, que entra lá na primeira infância, lá na 3, 5 anos, que é quando a questão da sexualidade está sendo formada, né? É natural da criança, do menino, entrar em disputa com o pai, né? Em relação à mãe, e precisa haver esse entendimento do lugar dele na relação, que é de filho, e não de marido da mãe.
E aí vem a função do pai, que seria dar esses limites, fazer esse corte, né? Quando isso não acontece, o que pode vir a ocorrer? De esse menino não lidar bem com relações futuras, né, com mulheres, enfim, até porque ele vai se tornar um super protetor da mãe, né, e aí ele pode sim, através dos estudos, ele pode sim entrar mais em um lado feminino. Aí viria toda a questão da homossexualidade também, que Freud vai trazer como um dos resultados dessa falta do corte paterno, né? E assim, da mesma forma, com a menina, que ela vai adotar uma postura mais masculina se não for dado os limites. Então... Termina aí, Aline. Não, seria mais ou menos isso, assim, há essa necessidade de dar os limites. Essas são as funções de mãe e pai. De frustrar, né? De frustrar, exatamente. Isso essencialmente deve acontecer a partir dos 5 aninhos, ali, os 6 aninhos. Isso aí. Se você não frustrar ali, você cria, primeiro, uma pessoa fraca para a vida, uma pessoa que não sabe lidar com frustração, um narcisista, que tem um reizinho na barriga, etc e tal. Antes de passar de volta para a Patrícia, eu quero fazer uma outra lembrança. Além dessa colocação da Aline, tem uma outra questão, que é o seguinte. Esse menino aqui, coitado do Bruno, tá, Jô? Vou usar ele de novo. Esse menino cresce. Cadê o rapazão aquele que nós tínhamos, o gurizão bonitão aquele? Aqui tá ele. Aqui, saiu a criança e o Bruno cresceu. Virou o garotão. Só que esse garotão, ele tem duas coisas. Primeiro, ele olha para as mulheres e ele vai ver nas mulheres inconscientemente toda a dor da mãe. E isso é muito pesado para a vida dele. Então, talvez ele simplesmente pense que é melhor não casar. É melhor não levar isso tão a sério, porque eu já sei como isso termina. Ou talvez, eu vejo muito frequente isso nas mulheres. E inclusive teve mensagem domingo, quando a gente pediu sobre isso. Não consigo que os meus relacionamentos deem certo. Nessa posição, não existe relacionamento possível. Por quê? Porque quando essa menina bonita, linda, maravilhosa, chegar na vida do menininho lá de 12 anos, do Bruno ou de qualquer outra pessoa, o Bruno, primeiro, ele vai viver uma experiência interessante. Ele vai olhar para a vida. Mas quando ele olhar para a vida e começar a viver essa coisa excitante da vida, e eu não falo excitante no termo sexo, mas excitante de viver, de desfrutar coisas novas, dentro dele vai surgir uma cisão, um buraco, que é um sentimento de culpa, porque quando eu estou com ela, não estou com a mamãe. E durante, sei lá quantos anos da vida toda, o meu lugar era do lado da mãe. E aí ele fica confuso, briga, volta, não dá certo, vai e volta, não dá certo. O que é certo é que nenhuma mulher consegue permanecer. Por quê? Porque o lugar da mulher na vida desse homem já está preenchido pela mãe. Como é possível uma mulher ficar do lado dele se a mãe já está aqui? Não tem lugar, entende? Vira sempre uma relação triangular e uma relação aonde esse triângulo ele é desigual. Porque essa mulher nunca vai ter a força que essa mulher tem. E ao contrário também acontece. E aí a gente vai ter os filhinhos da mamãe e ao contrário também. As filhinhas do papai também têm muita dificuldade em se permitir viver relações, porque o pai é o que está ocupando o lugar de companheiro. Então acontece isso também. Mas então eu queria retomar aqui com vocês quais são as 3 maiores crises nas relações pais e filhos se dão quando os filhos se recusam a aceitar os pais como eles são. Então eles estão sempre exigindo ou que os pais deem uma educação melhor,
ou que os pais deem atenção. É aquele filho que diz que a mãe do amiguinho e o pai do amiguinho é sempre melhor que o pai e a mãe que tem em casa. Então, esse é o primeiro. A segunda questão é quando os pais tentam dar e os filhos tentam receber. O que é esse tentar dar? É tentar dar aquilo que eu não tenho. Então, eu não recebi do meu pai e da minha mãe determinados carinhos e atenção, e eu digo para mim, quando eu tiver os meus filhos, eu vou fazer tudo diferente. Mas eu entrego quase que uma caixa de bombom linda, mas vazia por dentro. Porque nada, eu não fui preenchida, eu não recebi os bombons da minha mãe e do meu pai. Então eu vou lá, faço uma caixa de bombom e eu entrego, mas eu entrego vazia. E os filhos, por mais que eles tentem receber isso, eles não conseguem, porque eles sabem que no fundo não existe nada ali. E a terceira é quando os pais tentam receber dos filhos e os filhos tentam dar aos pais. Aqui nós temos uma completa inversão da ordem, onde os filhos se tornam pais dos seus pais. E daí, nesse momento, os filhos não conseguem se apropriar da sua vida. Eles vão ter dificuldade em sair de casa, eles vão ter dificuldade em encontrar uma estabilidade no trabalho, de encontrar um relacionamento, porque eles estão cuidando dos seus pais. Então, de tudo que eu já estudei na constelação familiar e no entendimento sistêmico, a chave para a gente solucionar todas as nossas relações é entender que o melhor lugar que a gente ocupa na vida é o de filho dos nossos pais, filho ou filha dos nossos pais. Quando eu ocupo unicamente o meu lugar de filha, eu assumo na relação com os meus pais o meu lugar de filha, que é esse lugarzinho aqui tomando a força do meu papai e da minha mamãe, não é do lado da mamãe, não é do lado do papai, não é cuidando do papai e da mamãe, porque observem, se aqui está a vida, o marido, os filhos, a diversão, o trabalho, e eu estou na posição de pais dos meus pais, aqui atrás, cuidando do meu pai e da minha mãe, como que eu chego? Como eu tenho acesso? Eu não tenho acesso. Agora, se eu me coloco no lugar de filha exclusivamente, aceitando meu papai, minha mamãe como foram, a vida como foi, se sou eu, ele mexeu. Sempre é a Paty que faz isso, hoje fui eu. Quando eu me coloco nesse lugar, eu fico livre para ir até o meu emprego, para a vida, para os meus filhos, para o meu marido. Eu estou livre para acessar tudo isso aqui e olhar com tudo isso para o que aconteceu antes. Então, para vocês que têm dificuldades com a relação com os filhos, o problema não está lá. O foco não está lá. Os filhos são um sintoma do que acontece com os pais. Tecla SAP? Por isso você está me olhando? Uhum. O que a Patrícia está dizendo para vocês é: deem um tempo para os seus filhos e busquem tratar os seus próprios problemas. Quando vocês olharem para o que acontece dentro de vocês, quando trouxerem ordem, cura para o sistema, para a alma de vocês, esse filho automaticamente vai se ver forçado a se reconstruir. E isso não quer dizer que vai ser fácil. Não quer dizer que o Bruno do dia para a noite vai ser sociável, vai deixar de usar droga. Não é isso. Mas você vai colapsar a informação dentro do sistema familiar. Certas tendências e necessidades
vão deixar de ser necessárias. E o Bruno vai se ver forçado a se reconstruir com as próprias pernas. E por mais que isso possa causar alguns machucados, esses machucados vão tornar a coraça dele mais dura. Ele vai ser mais forte. Então, eu vou chamar a atenção de vocês aqui para algo que está como pano de fundo de tudo que foi trabalhado aqui, que é o amor em excesso. De novo eu falo em amor em excesso. Isso se chama, na linguagem de Bert Hellinger, de amor cego, que é quando eu amo demais. Amor sem ordem. E por favor, não se culpe, não se condene, eu fiz tudo errado. Isso é uma postura infantil, não leva à solução. Você fez o que foi necessário. Foi possível. O Freud diria que a única função da mãe é ferrar com a vida do filho, né? É estragar os filhos. Pobre mãe. Por quê que ele faz isso? Que a mãe é má? Porque a mãe é ruim? Não. Porque se ela não fizer isso, ela cria um filho fraco para o mundo. E eu vou dar uma outra interpretação ainda para isso. Não existe nada que você faça que não vá causar dor na vida do filho. Porque se você tratar ele bem demais, você cria um filho fraco. Se você for muito dura, tu entende? Não existe um caminho, uma estrada correta, plena, em que tudo vai sair perfeito. Não existe. Quando Freud fala, ele faz essa citação, eu acredito, quem sou eu para dizer o que Freud pensava, mas acredito que, na verdade, ele queria dizer o seguinte: não existe um caminho perfeito, aonde você vai nascer e crescer e vai sair imune disso. E Aline, você devia estar falando isso. Fala, Aline. Na verdade, o Winnicott também fala disso, né? Da questão de a mãe ter justamente essa função, trazer o que o filho precisa na fase de desenvolvimento onde ele se encontra. Nem mais, nem menos, né? Que o de menos traria sofrimento para ele, porém, demais iria justamente torná-lo uma criança sem autoconfiança, com dificuldades de ir para a vida, né? O Winnicott fala disso também. A mesma concepção do Freud. Paty, tô te cortando ou tu finalizou? Aline? Eu finalizei. É que tu falou Paty, aí eu fiquei... É que mais cedo eu dei um baita balão, vocês notaram, né? Que eu entrei com a história e a Patrícia estava no meio da história, tanto que ela teve que voltar. Às vezes, a pessoa que faz essa mediação dá uns cortes balonescos, né? Bom, Paty, eu tenho aqui a Geni, que comentou no grupo sobre a dificuldade de relação com a filha. E eu não sei, Geni, se tu tá aí, me responde. A tua filha é adolescente? Eu creio que não. Mas tem a Neura, que tem uma filha nova, tem a Nice, tem a Márcia e tem outras pessoas também que nos falam da dificuldade com os jovens, da rebeldia, que ela é parte disso. Então, cabe falar algo sobre isso? Vamos falar, eu estava pensando sobre isso. Então, assim, além de todas essas dinâmicas ocultas familiares, para vocês que têm filhos jovens, adolescentes, e que às vezes parece que tem um ruído, né, na relação, existe, além de toda a dinâmica familiar, existe hoje muito latente um conflito transgeracional existente entre pais e filhos. Porque o mundo hoje é totalmente diferente, a forma de se relacionar hoje é totalmente fora do contexto do que a gente aprendeu, e eu ainda peguei uma geração que consegue estabelecer um diálogo melhor com os pais. A partir de 20 anos para menos, 20, 19, 18, 17 anos, parece que o ruído é maior. Então, assim, o que eu vejo de algumas reclamações respeitem o espaço dos filhos
E se vocês em algum momento se sentirem carentes de atenção e de afeto, isso não é falta de amor. Não é falta de amor. Os filhos amam vocês incondicionalmente, né? Procurem suprir esta carência no companheiro, né? Encontrando alternativas com o companheiro de ocupar talvez esse vazio que o filho que não queira muito contato deixa, ou nos pais de vocês, quem tem essa oportunidade. Fechou? Fechou. Eu quero chamar alguém, não falo em constelar, mas para olhar, né? Vamos aproveitar uns minutinhos finais. Pessoal, eu fiz uma descoberta aqui que tá louco, eu voltei a ser criança. Eu descobri que tem um botão que eu clico e que vai trocando as telas. Até hoje eu achava que, por exemplo, quando eu olhava lá eu via todos vocês. E eu descobri agora que não, que tem outras telas com mais gente ainda. Tá louco? Vocês são muitos. Então, assim, agora que eu aprendi a ver todos vocês... Eu só preciso falar mais uma coisa. Fale. Posso? Não se cobrem em excesso como pais. Sintam que vocês fazem o melhor. Se por alguma razão o filho não está conseguindo receber esse amor ou não está conseguindo conectar com isso, a responsabilidade não é de vocês. Assim como o pai e a mãe de vocês fizeram o melhor que eles podiam e eles se esforçaram ao máximo, a relação pai e filho é mais ou menos como quando a mãe amamenta o filho. Quando vocês dão o seio de vocês para um filho, bebezinho, para nutrir esse filho, vocês não esperam absolutamente nada em troca. E é assim a relação pai, mãe e filho. E chega uma hora, mães de plantão, que é necessário se entregar os filhos para os pais. Imaginem quando vocês pariram lá atrás, qual foi o movimento? O médico pegou o bebezinho de vocês e entregou no colo. Vocês olharam, viram se estava tudo certo, se estava tudo bem. E na primeira oportunidade, vocês fizeram o movimento de entregar o bebê ao colo do pai. Por que depois, quando as crianças vão crescendo, as mulheres se arrogam o direito de saber tudo que é bom ou ruim para o filho e impedem que o pai, do jeito dele, ensine as coisas que ele aprendeu? E não deixam os filhos livres para escolher se eles querem absorver determinados comportamentos do pai, determinados comportamentos da mãe. Vocês devem estar muito bravas comigo. Os homens, eles dificilmente negam a mãe dos filhos, ainda que tenham muitos conflitos às vezes. Eles conseguem separar um pouco a relação casal com a relação pai e mãe. Às vezes acontece. Eu conheço alguns homens que, né? Mas aí são homens que eles estão com o feminino mais aguçado, né? Então isso fica para reflexão de vocês na relação filhos. Se vocês permitem que os filhos absorvam os pais, se vocês permitem que os filhos tenham acesso a esse pai, mas tem que ser um movimento do coração, né? Eu tenho uma conhecida minha que fez constelação para o filho ter sucesso. Em toda a constelação aparecia que ela não permitia que esse filho se aproximasse do pai. E aí ela dizia: a minha cabeça quer deixar, porque eu sei que isso é o melhor para o meu filho. Mas eu sei o que eu tenho que fazer no meu coração. E eu não sei se até hoje essa mãe permitiu que o filho tomasse o pai na totalidade. Mas ela ia constelar a dificuldade do filho com o trabalho, ou a dificuldade do filho
as questões do filho com a maconha, entre outras coisas que incomodavam. E o resultado da constelação era sempre o mesmo. Você precisa entregar o teu filho para o pai. O pai precisa assumir daqui para frente. E para vocês que estão aí, Mel Machado, Marli Ferreira, Luzia, Valéria Viana, Eliane Santos, Carmen Sampaio. Vocês postaram no domingo mensagens relativas ou à prosperidade ou à profissão. A fala da Patrícia, se tivesse sido combinada, não teria sido tão perfeita para encerrar 6 horas e 59 minutos, encerrar o nosso quarto dia e abrir a conversa para amanhã. Por quê? Porque amanhã vamos falar da profissão que deve ser traduzida, a palavra profissão, pela frase servir à vida. Amanhã explicamos para vocês a grandeza e por que só tem sucesso, só tem paz. O dinheiro só permanece com aquele que serve, com aquele que serve a vida. Spoiler! Então, profissão e prosperidade amanhã de manhã com essas pessoas. E se alguém mais quiser enviar alguma questão sobre profissão, prosperidade, fique à vontade, isso é coerente. Mesmo que eu não pergunte no grupo hoje à noite, se eu esquecer, podem enviar. Tá? Agora, eu gostaria de olhar para vocês, eu e a Patrícia. Aline, tá com a caneta na mão preparada? Eu preciso que tu tome nota dos nomes das pessoas que levantarem as mãos agora, ok? Então, por favor, agora que eu descobri como olhar para todos vocês... Olha, eu vi a Cláudia de 3 de maio. Oi, Cláudia. Bom dia. Queridas mamães e papais que estão aí, eu gostaria que levantasse a mão quem está presente e que tem um filho que está passando por um problema sério com drogas. Levante a mão, por favor, e mantenha a mão levantada. A Aline vai tomar nota dos nomes. Nessa tela aqui eu estou vendo a Simone. Simone Iraci, eu estou vendo aqui. Fátima. A Fátima, Iraci. Tá. Não podemos esquecer ninguém, né? Quem mais? Mantenha a mão levantada aí, gente. Mantenha a mão levantada. Tá. Tia, me veio um insight agora, eu vou largar. Vou quebrar o script, tá? Por tua conta e risco. Karine também, Karine? Ó, gente, às vezes me vem umas intuição que é meio danosa, mas a gente deve confiar nela porque sempre nos leva a um bom caminho. Eu vou mudar a pergunta agora, tá? Aline, tomou nota? Pode embaixar a mão? Uhum. Ok. Caramba, não tem sentido essa pergunta, mas vamos lá. Pelo jeito tem. Alguém de vocês tem um problema de drogas na família? A frase que me vem é com o marido. Se alguém aí... Simone. O marido. Mais alguém? Gladys. Alguém tem aí um marido com problemas, dificuldades com droga? Mantenha a mão levantada. Pode ser álcool também. Pode ser álcool também, por favor. Helena levantou a mão. Fanny levantou a mão. A gente está falando de vício, tá, gente? Então... Loreci. Eu não entendi. Loreci. Tá. Todo mundo foi citado que está com a mão levantada? O Carlos. Gente. Carlos, teu marido tem problema com álcool, com drogas? Ai, eu tô fazendo essa brincadeira porque eu conheço o Carlos. Eu vou abrir teu microfone, Carlos. Fala aí, a esposa? Valeu, a mãe do Ricardo, a minha ex-esposa, na verdade. Eu tive uma relação, meu filho tem 23 anos, né? Tá. E a Jaqueline tem problemas com álcool. A Mas mãe o filho dele. não, né? Filho não. Tá, beleza. Então, Carlos, eu queria te ouvir, eu queria saber, a partir do que tu ouviu hoje, se isso te ajudou, se isso muda a forma de tu olhar para essa questão e para o teu filho também. Foi fantástico as colocações, porque se porventura eu não fui preenchido, entrega uma caixa de bombom vazia,
para ele. Eu vivi a minha relação até que ele completou 15 anos. Aí teve uma questão sobre o sobrenome que foi abordado, o Ricardo Aresso Zalamena. Ele abortou o Zalamena, tanto que ele é designer de interiores. Nós temos uma relação assim, 10, muito show, muito boa, que eu, na minha saída, na minha opção, no meu livre-arbítrio de ter tomado a decisão, de ter saído para querer viver uma história de amor, quando ele tinha 15 anos, eu saí de casa. Eu os abandonei. Então, do 15, 16, 17, 18, 19, 20, eu comecei a resgatá-lo nos 18, porque foi minha meta. Eu nunca queria me separar dele. Nunca queria me separar do meu filho. Porém, ele mesmo, nos primeiros encontros que tivemos, eu com ele só dizia: pai, era a melhor coisa que tu fez. Porque não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito entre vocês. E aí, a mãe, com o papel de superprotetora, eu não vejo como dificuldade. Eu só sinto que eu brinco muito com ele, no sentido de, e aí, e as paqueras, e as namo, e as gatas, como é que estão? Deixa eu buscar a minha independência. E ele já dá de 10-0 a mim mesmo com a questão estabilidade e a questão financeira. Ele me dá de 10-0. Tomou você como pai por completo no coração, Zalamena. Isso é tudo que você precisa. Aí eu sempre digo para ele: filho, tu tem um exemplo na tua casa. Quando se trata de um assunto que eu quero abordar com ele, o teu exemplo é o teu pai. E naquele momento, o exemplo não é bom. Mas não deixa de ser. Mas está servindo assim, um chapéu incrível. E eu tenho ele comigo, sempre tive. E eu sabia disso. Tanto que o meu pai, o nono dele, na verdade, seu Severino, com 86 anos, agora no mês de junho, eles moravam, não dava uma quadra longe. E eles não se visitavam. Mas por causa dela, ela abraçou uma questão sobre o Zalamena. Carlos, eu vou ter que te interromper, porque senão a gente estica demais, tá? Perdão, tranquilo. Aline, eu quero estender. Eu quero estender contigo em outro momento, quem sabe numa ligação, outro momento. Tranquilo, Carlos, obrigado. Aline chama outra pessoa. Eu vou pedir para vocês falarem, abrirem o coração, mas sempre lembrando que tem que ser 2-3 minutos, tá? Aline, por favor, quem te chama? Eu estou abrindo o microfone da Simone aqui. Simone, o que tu... Bom dia, muitas anotações eu tenho anotado todos os dias, né? E tenho conseguido refletir o mais importante. Eu busco bastante conhecimento na dependência química em função do meu filho. Já há alguns anos, né? Há 6 anos eu venho nessa caminhada, participo do grupo de apoio. Só que hoje, assim, me clareou mais ainda. E o pior é que eu fico pensando assim, estava ali na minha frente. Então, o quanto é importante o trabalho de vocês. Assim, eu só tenho gratidão por essa experiência dessa semana toda. É conflitante, é difícil, né, para nós entendermos que o problema, na verdade, nós temos que nos rever. Mas é gratificante hoje eu estar consciente disso. Sabe, Simone, que essa tua fala ela é muito importante, assim, porque às vezes a gente ouve a mesma história ou a mesma explicação para determinado fato 1000 vezes.
não faz sentido nenhum, porque a gente ainda não está aberto para aquela informação, a gente não está disponível, pronto para o movimento. E maturidade, o teu tempo, né? Hoje chegou o meu tempo. E às vezes tu tá na rua andando e alguma pessoa que tu nem conhece te fala uma coisa que todo mundo já te falou e aquilo te desperta, te cai a ficha. Por isso que conhecimento, despertar a consciência, a gente tá sempre em movimento. Não existe limite de conhecimento. Eu estudo as constelações há 8 anos, eu tô sempre lendo. Esse livro eu já li umas 3 vezes, e toda vez que eu leio esse livro, eu tenho um novo insight, um novo despertar. Então, o nosso aprendizado nesta existência não acaba nunca. Próxima pessoa, obrigado, Simone. Aline, quem te chama rapidinho, a última pessoa. Escolhe aí a última pessoa. Deixa eu puxar uma aqui. Loreci, que é a questão com o marido. Vai lá, Loreci, bom dia. O que tu tirou da aula de hoje? Bom dia. Bom dia, muito Loreci. Bom, muito proveito. Tá chorando, Loreci? Muito bom. Não. Então não foi bom. Tá tudo bem. Não, chorei antes, mas agora não. Isso é uma questão que eu tô encucada. Por que as pessoas balizam a intensidade do aprendizado com as lágrimas? Por que para eu aprender e compreender algo eu preciso chorar? Vamos deixar a Loreci falar? Vamos. Que barbaridade essa gringa. Fala, Loreci, senão ela te atravessa. Tá, sobre o quê? Sobre hoje, o que foi para ti importante, transformador? Foi muito bom. Tudo que vocês falaram, eu peguei para mim, isso é muito bom. E estou adorando as aulas, não perdi uma, não, amanhã de novo. E se um dia tiver outra oportunidade, não perco. Muito bom. E essas as questões de captar o problema dos outros que o senhor falou, estou tentando tirar isso de mim. Mas ontem chorei o tempo todo quando vi aquele senhor lá, o André, falando o problema dele. E, assim, no meu sentimental tocou muito. Mas é muito proveitoso, muito bom. Tirando isso, tudo é felicidade, alegria, gratidão. Tá bom, querida. Obrigado, Loreci. A Aline tá me mandando chamar a Fátima. Então, a última. Agora, de verdade, a última. Fátima. Bom dia, Fátima. Fala para mim, como foi essa manhã para você? Tá me vendo? Estamos. Oi, te vendo. Eu continuo com a dona... Tá. Foi ótima. Eu só tenho a agradecer a semana toda. E compreendi melhor o problema do meu filho. Tá bom, querida. Um beijo Obrigada. No coração de vocês. Gratidão. Eu me despeço com essa música e peço que vocês dêem uma abanada aí pra gente enquanto a música rola. E a gente vai fazer umas fotos lindas de vocês.